Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Aqui pra gente é de manhã, eu não sei o horário que você vai assistir ou ver esse vídeo. Antes de começar esse vídeo, queria pedir pra vocês que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curte, deixa o seu like, compartilha com as pessoas, com seus amigos, se você desejar, se você sentir no coração, beleza? Hoje eu vou falar de um assunto com vocês muito precioso, muito valioso também, mas que está um pouco distorcido na mente das pessoas. Vou falar o tema para vocês hoje, que é o arrependimento verdadeiro. Vocês vão entender o porquê o arrependimento verdadeiro e o porquê desse título. Vocês vão entender que o verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente. Tá entendendo? Eu vou ler 3 versículos para vocês devido à sequência do vídeo. Vou deixar bem claro para vocês o que é o verdadeiro arrependimento. Beleza? Eu queria ler um versículo que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Esse verso vai explicar pra gente como que o pecado acontece. Por que eu vou começar falando de pecado? Porque se o assunto vai ser o verdadeiro arrependimento, a gente precisa se arrepender do quê? Do pecado. Mas esse verso é muito profundo, esse versículo é muito incrível, ele mostra a essência de como acontece o pecado. Tá entendendo? Eu vou ler e depois eu vou explicar para vocês. Ó, verso 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelo seu próprio desejo, pelos seus próprios maus desejos. Verso 15. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Olha esse verso. Tá falando que as pessoas são tentadas segundo seus próprios maus desejos. Segundo seus próprios desejos. E esse desejo gera o pecado. E o pecado, depois de consumado, ele produz a morte. Tá entendendo? Quem lembra que o salário do pecado é a morte. E o título que eu coloquei da mensagem é o quê? O verdadeiro arrependimento. Hoje em dia as pessoas veem o arrependimento como de uma forma... Como que eu posso falar para vocês? De uma forma exterior. Vamos dar um exemplo. O pecado, ele é consumado segundo a atitude, segundo a prática, segundo a ação do corpo, tá entendendo? E muitas pessoas vão lá, se arrependem da sua prática, da sua ação do corpo, mas o pecado não é a ação do corpo, não é o ato que você comete, tá entendendo? Porque o pecado está envolvido com os desejos, com algo interior, não é com algo exterior. É com algo interior, tá entendendo? Mas como que o desejo é gerado? Segundo com aquilo que nós pensamos. Eu vou ilustrar para vocês aqui. Ó, vou mostrar um exemplo natural para vocês conseguirem entender como que o pecado é gerado dentro do homem. O pecado é como se fosse um filho. O filho, ele é gerado na barriga da mãe e depois ele sai para fora. O pecado é a mesma coisa. O pecado não é a sua atitude exterior, não é a sua atitude aqui fora, mas é o que está sendo gerado dentro de você, os seus maus desejos. Tá entendendo? Por isso que eu e você precisa de se arrepender, mas do arrependimento verdadeiro. Agora vamos voltar. O exemplo natural que eu posso dar para vocês. Vamos dar exemplo. Se você tiver com a sua mente vazia, se você não estiver pensando em nada, e de repente você pensa assim, vai um exemplo natural, um desejo. Nossa, eu quero um bis. Você acabou de pensar que você quer um bis. Automaticamente você vai começar a ter vontade de comer aquele bis. E depois você vai começar a ter desejo de pegar aquele bis e devorar aquele bis. Tá entendendo? Então, ou seja, primeiro surgiu na sua mente, depois desceu para suas vontades e automaticamente foi gerado. Tá entendendo? Foi gerado, o pecado é gerado. Foi gerado um desejo. E depois você foi ter uma ação de ter aquele bis. Tá entendendo? Então, o pecado, ele não é somente a sua ação, sua atitude aqui fora, mas é o que está sendo gerado aqui dentro. Jesus, ele disse isso daí. Na lei de Moisés falava assim, para a gente não ter a ação, não ter a prática. Moisés falou assim, não adulterarás. Quando Jesus veio à terra, ele disse assim, só de você pensar
em adulterar com uma mulher, você já cometeu com ela. Só de você ter o desejo impuro pela mulher, você já cometeu com ela. Tá entendendo? Por quê? Jesus era consciente. Se você desejasse, automaticamente você iria querer ter aquela atitude. Você iria querer praticar aquilo. Entender? Então, o pecado ele é gerado primeiro aqui dentro, depois uma ação aqui fora. E as pessoas hoje em dia, quando se arrepende, quando vai, ela só confessa o que praticou, mas ela não muda aquele desejo pecaminoso. Ela não muda aquela mente, tá entendendo? Por isso que o verdadeiro arrependimento, por isso que eu coloquei. Eu quero que vocês entendam. Agora eu vou falar o alvo do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é uma mudança de mente. Aquela palavra, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Essa palavra no original significa metanoia, mudança de mente, transformação na mente. Tá entendendo? Vamos lá, eu vou ler para vocês. Marcos capítulo 1, verso 15. Lembra que eu falei que ia ler 3 versículos pra gente? Marcos capítulo 1, eu vou achar aqui. Marcos capítulo 1, verso 15. Olha o que está escrito. Aqui eu acho que vai estar um pouco diferente. Aqui, encontrei. Marcos, capítulo 1, verso 15. E ele dizia, chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Aqui é Jesus falando. Olha o que ele diz. Arrependam-se, pois o reino do céu está próximo e creiam no Evangelho. Tá entendendo? Muitas pessoas não conseguem crer, não conseguem acreditar no Evangelho. Por quê? Porque ainda não se arrependeu. Mas não é o arrependimento exterior, lembra? É o arrependimento na mente. É uma mudança, é uma transformação na mente. É uma metanoia. É a mente renovada. Tem um versículo também que diz em Romanos 12, 2, pra gente transformar a nossa mente, transformar o nosso jeito de pensar. Tá entendendo? E o Evangelho traz isso pra gente. O Evangelho traz boas notícias, boas novas pra gente. Traz notícias que a gente não consegue entender com a nossa mente carnal. Tá entendendo? Traz coisas tão maravilhosas. Tá entendendo? Por isso que eu e você precisa, antes de tudo, mudar a nossa mente. Que isso é o verdadeiro arrependimento. Se você mudar a sua mente, automaticamente as suas atitudes vão ser mudadas. As pessoas hoje em dia, elas querem mudar suas práticas, querem mudar suas atitudes. Tá entendendo? E elas não vão conseguir mudar suas atitudes se elas não renovar a sua mente. Se elas não transformar o seu entendimento. Tá entendendo? E como que se transforma o entendimento? Ouvindo a palavra de Deus, concordando com o que está escrito, concordando com o que Deus disse. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa é rancorosa, se ela guarda rancor de alguém, e automaticamente ela não quer mais ter essa atitude, ela não quer ter mais a atitude de guardar rancor da pessoa. Mas se ela antes não ouvir a verdadeira palavra de Deus, a verdade genuína e concordar com a palavra de Deus, Jesus falou que a gente deve perdoar nossos irmãos, que a gente deve perdoar 70 vezes 7 ao dia. Ou seja, uma pessoa que nasceu do Espírito, que recebeu Jesus, ela deve viver uma vida de liberar perdão para as pessoas. Tá entendendo? Mas se a pessoa que nasceu do Espírito não concordar com essa palavra, a sua mente não vai ser renovada. E automaticamente, as suas atitudes ainda vai ser de guardar rancor. Vai ser de guardar rancor das pessoas. Por isso que a gente precisa concordar, aceitar e receber a palavra de Deus. A gente precisa crer. Isso vai fazer com que a nossa mente seja transformada pela mente de Cristo. Tá entendendo? Agora eu vou deixar bem claro, escancarado para vocês verem. O arrependimento verdadeiro não é as suas atitudes. Não é você deixar de fazer alguma coisa que você praticava no passado. Não é isso. É você arrancar a fortaleza da sua mente. É você deixar com que a palavra de Cristo renove a sua mente. Isso é o verdadeiro arrependimento. Porque se isso acontecer com você, a sua mente não vai mais gerar mau desejo, não vai gerar mais desejos impuros em você. Tá entendendo? Porque a sua mente vai estar completamente purificada. E você vai conseguir o quê? Ter atitude boa aqui fora. A Bíblia diz que o homem bom tira do seu bom tesouro. Tá entendendo como que tá tudo aqui dentro? O homem bom do seu bom tesouro, ele tira coisas boas. Ou seja,
Aqui dentro do coração, quando a pessoa vem tirar, ele tira do seu bom tesouro ações, atitude boa, as boas obras. Tá entendendo? Uma pessoa que nasceu de novo, ela não tem como mais viver debaixo de obras más, porque do seu bom tesouro só sai obras boas, atitude boa. Assim como Deus é bom, eu e você começa a ter obras boas, ações, atitudes boas. Tá entendendo? Então, o verdadeiro arrependimento é um metanoia, é mudança de mente, transformação na mente. Se você transformar a sua mente, os seus desejos vão ser desejos bons e automaticamente você vai deixar de praticar coisas ruins. Toda vez que Jesus curava alguém, ele falava: vá em paz e não peques mais. Vá em paz e mude a sua mente. Vá em paz e transforme o seu entendimento. Vá em paz e renove sua mente. Tá entendendo? Vá em paz e deixe que o Espírito de Deus renove o seu entendimento. Tá entendendo? O pecado é como se fosse... O pecado é tão simples. O pecado é como se fosse um filho. Ele é gerado aqui dentro. Mas se você, toda vez que você for se arrepender, você querer se arrepender somente da sua ação, da sua atitude, isso não vai gerar mudança em você. Agora, se você mudar, se você transformar o que é gerado aqui dentro, tá entendendo? Por isso que eu e você precisa renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente. E para renovar a mente é muito simples. A gente precisa meditar no livro de Deus, na palavra de Deus, de dia e de noite. E a própria palavra de Deus vai purificando a nossa mente, o nosso entendimento. E o Espírito Santo vai renovando, vai trazendo mudança em cada fortaleza que foi colocada na nossa mente. E o Espírito Santo vai nos purificando da má consciência, do mau entendimento. Tá entendendo? É muito simples. Que eu e você venham deixar o Espírito de Deus renovar a nossa mente. Porque Ele é o único capaz. A palavra de Deus é o único capaz que pode mexer com o coração do ser humano. Com o coração que eu digo é com a alma do ser humano. E a palavra de Deus ela vem especificamente para isso. Não é para gerar algo exterior somente, mas é para gerar algo interior, no nosso ventre, de dentro para fora, para renovar o nosso entendimento. Que eu e você venha deixar a palavra de Deus purificar a nossa mente, purificar os nossos maus desejos e o nosso coração, porque isso é o verdadeiro arrependimento que Deus deseja para o homem. Tá entendendo? Aí, quando Deus purificar sua mente, você não vai mais se queixar dos seus maus caminhos, porque os seus desejos vão estar completamente purificados, completamente puros, e você vai ser santificado por meio da palavra. Entendendo? Entendendo? Que você venha deixar Deus renovar a sua mente, que você venha deixar Deus mudar o seu entendimento, mudar a sua mente, porque isso é o verdadeiro arrependimento. Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus.